Após troca de críticas entre Jair Bolsonaro e o presidente do TSE, o ministro Luiz Edson Fachin, parlamentares entram na discussão sobre a presença das Forças Armadas nas eleições. A reportagem de João Vitor Rocha. A função das Forças Armadas durante o processo eleitoral segue em discussão, após o ministro do STF, Edson Fachin, dizer que a eleição é assunto de forças desarmadas. O presidente Bolsonaro rebateu, dizendo que os militares não estão se metendo na disputa. Em meio a essa troca de indiretas, o deputado Felipe Barros, relator do projeto que tentou instituir o voto impresso no Brasil, criticou a Justiça Eleitoral. As Forças Armadas foram convidadas pelo ex-presidente do TSE a participar da Comissão de Transparência, identificaram vulnerabilidades, apresentaram sugestões e agora estão sendo achincalhadas pelos ministros. O suplente de senador e ex-presidente do PSDB, José Aníbal, defende que os militares não devem participar da apuração. Segundo ele, essa é uma polêmica vazia, já que as urnas eletrônicas são eficientes. O processo eleitoral, a participação das Forças Armadas, é uma participação importantíssima na logística, em garantir que o dia da eleição seja um dia de festa, né? Essa polêmica é uma polêmica que já vai longe. Até vi agora o presidente dizendo que não é nada disso, que não tem propósito nenhum de interferência, etc, etc. Mas ele fala uma coisa, depois de 2 dias ele fala outra e fica alimentando algo que, olha, praticamente ninguém, afora ele, questiona, né? O tucano ainda diz que o TSE respondeu de forma satisfatória às questões colocadas pelas Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. Agora, o que se quer mais? Fazer uma apuração paralela? Não. Aí já você está admitindo antecipadamente o seguinte: olha, eu não confio, eu acho que esse processo pode ser fraudado e, portanto, eu quero fazer uma apuração paralela. Nós temos muita confiança, eu tenho muita confiança nesse processo eleitoral. Por sua vez, Felipe Barros alega que a Justiça Eleitoral não está disposta a ouvir. Os questionamentos sempre foram e sempre se fizeram presentes desde a implementação da impressão do voto. Nós temos, inclusive, um projeto de lei do ex-ministro da Casa Civil, o Zé Dirceu, dizendo que o sistema eletrônico de votação possibilita falhas e fraudes. O TSE quis colocar as urnas eletrônicas brasileiras como uma espécie de objeto sacrossanto que não possa ser questionado. A apuração paralela que o presidente tem sugerido não é absolutamente nenhuma novidade. Na Lei 9.504 de 1997, que é a Lei Geral das Eleições, no seu artigo 66, parágrafo 7º, essa possibilidade está lá explícita. As Forças Armadas compõem, desde o ano passado, junto com diversos outros órgãos, a Comissão de Transparência Eleitoral, criada pelo próprio TSE. Bom, José Maria Trindade, essa foi de novo, não é, a polêmica da semana em relação às urnas eletrônicas, em relação à participação ou não das Forças Armadas. E a grande dúvida, né, Zé, é saber se essa discussão não vai aumentar até o mês de outubro. Está aumentando, viu, Tiago? E aumentando muito. Os militares estão irritados, e essa palavra eu ouvi de altas patentes aqui do comando, né, das Forças Armadas, com esse posicionamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eles se sentem rejeitados quando o presidente do TSE diz que eleição é coisa de civis e, ao se colocar como comandante em chefe das Forças Desarmadas, o presidente do TSE tirou militares do processo. Os militares se consideram e são importantíssimos no processo eleitoral. Primeiro, como eleitores, os militares votam. Então, a eleição é coisa de todos nós brasileiros, não só de civis. Por outro lado, existe essa participação ativa das Forças Armadas, tanto no transporte de urnas, segurança em municípios que pedem a justiça eleitoral. Então, não pegou bem e os militares estão muito irritados. Por outro lado, a Justiça, a Justiça Eleitoral e o Supremo foi ao Congresso buscar apoio e receberam um apoio importante de setores que estão meio que colocados de lado pelo eleitor. Renan Calheiros, Tasso Gereissati, com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco.
Rodrigo Pacheco prometeu, numa reunião, num jantar, amor eterno, proteção e nada de isolamento ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral. O alvo desta conversa, desse jantar, foi o presidente Jair Bolsonaro e o inquérito sobre milícias digitais que se uniu ao ataque às urnas eletrônicas. Nessa conversa, inclusive, saiu o nome da Jovem Pan e a independência dos pingos nos is ao falar sobre eleições e urnas eletrônicas. Portanto, esta união, que é novidade, né, de Supremo Tribunal Federal e elite do Congresso Nacional, é perigosa. E outra novidade é que nesta investigação das milícias entram os militares. Zé, o eleitor que está meio confuso com essas discussões, as eleições deste ano, o processo vai acontecer igual às últimas eleições? Quais vão ser as mudanças, as novidades? Existe a possibilidade de, em outubro, o Exército, as Forças Armadas ajudarem na contagem dos votos? Voto impresso não vai ter, né? Já passou. Muita gente ainda diz que é possível, porque o voto não é lei, o voto em urna eletrônica não é um processo eleitoral, mas sim uma maneira de se votar e não uma regulamentação das eleições que tem que ser feita um ano antes do pleito, né? Mas é impossível, o voto impresso não será feito, né? O que o presidente Jair Bolsonaro propõe é uma auditoria antecipada das eleições. Mas isso já até é feito nas cidades do interior, Adriana. Minutos depois de fechado o processo eleitoral, os candidatos já estão comemorando nas ruas. Isso porque eles fazem a própria auditoria. Sabe como? Colocam militantes para fotografar em cada sessão eleitoral o resultado das urnas. E eles mesmos somam antes dos votos chegarem no Tribunal Regional Eleitoral. E isso é feito na cidade do interior. Os votos nem saíram direito das urnas, já há um resultado, já reconhecendo derrota e assim por diante, né? Mas, de qualquer maneira, o grande debate não tem que ser sobre a urna eletrônica, mas sim sobre a legalidade do voto eletrônico. É possível, sim, fazer voto seguro na urna eletrônica. Perfeitamente possível. Hoje se transferem altas somas em PIX, ninguém pede a impressão. As moedas digitais nunca foram em papel e nunca serão em papel. Então é possível segurança digital. Mas o grande questionamento é sobre a legalidade. A Constituição fala em escrutínio público. Não há como fazer escrutínio público sem um voto sólido, real, ali no papel. É a mesma situação da Alemanha. A Alemanha reconheceu que é possível fazer o voto eletrônico, mas que uma eleição tem que convencer eleitores, o vencedor e o vencido.